bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, pois a gente vai falar sobre sono, o detox cerebral. E a gente trouxe um convidado, que é um neurologista, Dr. Matheus Dalben Fiorentino, né? O Matheus, ele é neurologista e médico do sono pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, ele é médico assistente do ambulatório do sono, departamento de neurologia também, lá do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. E é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Matheus, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes por esse bate-papo que vai render, hein? Vai, com certeza. Eu que agradeço aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Imagina, mas vamos falar com nossos parceiros, né, Gui? Vamos lá então, Gui. Vamos falar da Vital Sono. A Vital Sono é uma empresa que dá toda a assessoria para a parte de modelo de negócio e gestão em medicina do sono. Então, se você quer entender melhor como trabalhar nessa área, tem que procurar a Vital Sono, né? Exponencial Med, que é uma empresa que visa fazer com que você transforme seu consultório em uma empresa de verdade, né? Com gestão e modelo de negócio. A gente acha que sabe, mas não sabe nada de gestão, né? Não. Então precisa aprender. Exato. Bom, vamos começar, né? A gente vai ter receita de detox aqui, é isso? Eita. Então nós vamos lá. Suco verde? Suco verde, vamos lá. passar a receita. Anotem aí, receita do detox, né? Bom, então a receita do detox aqui é dormir, porque o podcast é de sono, então a gente vai falar sobre isso. Bom, Matheus, a gente acabou te convidando, né? Porque primeiro que você é um cara super dedicado no que faz e comunica muito bem. E a gente queria esclarecer bastante sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente pode partir daquele ponto que sono não é um desligar do corpo, né? Perfeito. Que a gente acha ali que desliga o cérebro e tudo, tá no modo stand-by, mas na verdade tem muitas funções ali acontecendo, não é isso? É isso, perfeito, Jorge. A gente, por muito tempo, né, a gente vem entender o sono há milhares de anos, né? E até a gente ter instrumentos para entender um pouquinho melhor de como isso funciona, né? Que foi o eletroencefalograma, lá na década de 50, 60, né? E o descobrimento dos estágios do sono, o que a gente tinha era observacional, né? A gente via que as pessoas ficavam ali com um estado reduzido de nível de consciência e parecia que, de fato, era um desligamento, né? Mas aí, com esses instrumentos, a gente conseguiu ir adentrando, né? Do que, de fato, é o sono. E fomos observando e ainda estamos aprendendo muito, né? A resposta que ainda a gente está construindo até hoje. Mas a gente vê que, na verdade, o sono é um processo muito ativo, né? A economia que a gente tem no sono em comparação com a vigília é discreta, né? Perto de potenciais riscos associados ao sono, né? De exposição a predadores, enfim, né? Quando nós estávamos lá na época das cavernas, né? E o sono ele é tão importante que ele foi conservado ao longo de toda a evolução do reino animal, né? Desde águas vivas, né? Que são extremamente antigas na evolução da vida animal, até nós, o sono é conservado, né? Entre todo o reino animal, porque ele é fundamental para a manutenção da nossa vida e principalmente para nós, né? Que precisamos aí do sono modulando o nosso córtex frontal, todas as nossas funções cognitivas, né? Que são especialmente desenvolvidas em nós seres humanos, né? Eu acho que é super interessante a gente falar disso, porque parece até contraditório eu ficar num estado sem tanto movimento, sem tanta percepção do ambiente. Imagina, mais de milênios atrás em que estávamos expostos a predadores e tudo mais, né? É a mesma coisa também, a gente pensa assim, poxa, mas se o sono N3, que é o sono profundo, é tão bom, por que a gente não fica só em N3, né? Exato. Quando na verdade a gente precisa superficializar uma medida de proteção. Então, é um estado bastante complexo, né? O sono chama a atenção disso e ele tem funções muito específicas, né? O que acontece durante o sono não necessariamente vai acontecer durante o dia e vice-versa, né? E o que a gente pode tirar aí que são aquelas funções primordiais ou necessárias para a nossa vida? Perfeito, assim, a nossa vigília, ela é um estado de intensa atividade neuronal, né? A gente vê frequências de disparo e funcionamento neuronal bem elevadas em comparação com algumas frequências que acontecem durante o sono, né? E essa vigília tem um custo, né? A gente está desperto aqui, conversando, interagindo com o meio, leva a um grande gasto energético e isso leva a acúmulos de metabólitos e um estresse ali oxidativo mesmo no sistema nervoso central, né? E a gente precisa de um tempo, o nosso cérebro precisa de um tempo, de um momento para poder se reorganizar, né? Então, do ponto de vista biológico, assim, de forma básica, o sono ele é importante para a gente poder começar um novo período de vigília, poder começar um novo dia, porque é durante o sono que o cérebro ele vai se reorganizar para esse novo dia que chega, né? E isso acontece de diversas formas, né?
Inicialmente, por exemplo, de forma mais básica, assim, por exemplo, com o metabolismo de uma substância do consumo de ATP, que é uma principal molécula nossa de armazenamento energético que os neurônios utilizam. O consumo de ATP gera a adenosina, que é um substrato desse metabolismo energético. E isso vai acumulando ao longo da nossa vigília, né? E isso vai dando aquela sensação de cansaço, vai dando aquela sensação de sonolência que vai acumulando ao longo do dia e à noite é quase insuportável, né? Então, durante o sono acontece o metabolismo dessa substância que faz com que essa pressão de sono diminua e a gente se sinta disposto no dia seguinte. E não apenas isso, né? Além do metabolismo da adenosina, a gente tem também um processo de limpeza de várias proteínas que são relativamente conhecidas, como, por exemplo, o beta-amiloide, né? Que está associado, por exemplo, a uma das hipóteses etiopatogênicas da doença de Alzheimer, né? Então, durante o sono tem a limpeza também dessas proteínas que se acumulam naturalmente durante a nossa vigília. Também, e não apenas desse ponto de vista reparador, né? Mas durante o sono, a gente tem também a modulação de funções cerebrais muito importantes como a memória, né? Todo dia a gente está aprendendo, sendo expostos a milhares de informações, ainda mais hoje em dia. Muitas delas a gente não precisa, muitas a gente precisa. E é durante o sono que ocorre essa plasticidade também neuronal associada à memória, né? Modulações sinápticas, podas de algumas sinapses e reforço de outras, né? Principalmente durante o sono N3 e o sono REM, a gente vê isso muito acontecendo. E sabe, Jorge, tirando essa parte mais orgânica, assim, né? Eu dou aula frequentemente para os alunos do terceiro ano da Faculdade de Medicina, e é muito legal que eu falo de semiologia de sono para eles e falo um pouquinho, claro, de fisiologia também nesse contexto, né? E é muito legal, porque eles estão entrando nesse mundo, né, da medicina, da neurociência, e eles vêm com umas perguntas, assim, muito fora da caixa, né? Que você fala, nossa, não tinham me... Muitas através de rede social que influenciou eles, né? E uma visão também limpa, às vezes, né, Tá. de um determinado assunto. E aí eles falam, mais de uma vez já me abordaram assim, mas doutor, eu não queria dormir, nossa, eu queria continuar ali e tal. Claro que isso tem produzindo, né, de uma forma assim, não, eu quero usar esse tempo a mais para poder estudar mais aquilo. É claro que tem uma influência do modelo da nossa sociedade nisso, né? Mas eles perguntam, mas e se eu desenvolver uma pílula para vir lá que vai limpar isso e vai suprir a necessidade do sono e tal? E eu fico assim... E uma das coisas que isso me fez refletir é que o sono, muito mais do que uma função talvez biológica, que é super importante, tudo isso que a gente comentou, tem uma função psicodinâmica, psicológica também, né? Tudo na natureza acontece em ciclos, de certa maneira, né? Inclusive o ciclo dia-noite, né? É um ciclo natural da Terra, mas é um ciclo, né? Assim como a gente vê diversos outros ciclos, e nós temos também. E eu acho que o sono, ele é também um momento de entrega e encerramento de um ciclo, né? De um dia. E ajuda não apenas a gente do ponto de vista biológico, mas também psicológico, né? A se renovar, encerrar um determinado capítulo e abrir um novo capítulo. E eu acho que mesmo a gente desenvolvendo essa pílula, isso seria muito difícil de a gente suprimir de qualquer outra maneira, né? Até que ponto a gente conseguiria ficar esticado, sem dormir, sem aguentar, né? A prolongar esse capítulo sem um fechamento, né? Acho que é uma reflexão que... Matheus, também tem uma outra questão, né, que o sono ele é fundamental para essa maturação cerebral, você estava falando disso, né, e por isso que criança também precisa ter, os bebês, uma quantidade de sono maior, porque tem esse amadurecimento. E também a gente fala muito de sono e memória, mas também sono é importante para esquecer, né, a gente tem muitas informações, assim, imagina, se eu fosse lembrar de tudo que eu vi na minha rede social, de toda a fotografia, toda a imagem que eu capto durante o sono também é importante para esse esquecimento, né, não guardar informações desnecessárias, é isso? Perfeito, é isso mesmo, né, justamente nesses momentos, em momentos específicos, ao longo de todo o sono, mas temos estágios específicos no sono em que essa plasticidade ocorre de forma mais intensa, né, os momentos de poda sináptica, né, ocorrem principalmente durante o sono de ondas lentas, né, o sono N3, que é um momento importante também para esse detox cerebral, que a gente vai explorando, né, ao longo da conversa. E também, além dessa poda que acontece no N3, durante o sono REM a gente muitas vezes tem esse reforço,
né? Também sináptico, de memórias mais importantes e fundamentais que vão sair ali do circuito básico de armazenamento, vamos dizer, entre aspas, temporário de memória, que é nosso circuito ali hipocampal, e vão depois ficar difusamente distribuídas aí em sinapses difusas no nosso córtex cerebral, né? Dependendo do tipo de memória, para uma região específica, mais específica ou outra do nosso córtex, né? A forma como a gente enxerga o sono, às vezes, nos condiciona a tomar hábitos nada saudáveis, né? Quem aqui nunca fez o plantão de estudo, né? Então, não estudei até 10 horas da noite, eu sempre digo, olha, não estudou, um milagre não acontece, porque é tragédia dupla se você passar a noite acordado, porque além de não armazenar, você também diminui muito a sua concentração e capacidade de atenção na prova que você vai ter no dia seguinte, né? Então, assim, a gente tem algumas questões neurológicas sobre o não dormir, né? A quantidade que a gente precisa, porque eu não deixo, por exemplo, de comer o que eu preciso. Eu não deixo de ir ao banheiro se minha bexiga tá cheia. Mas o dormir eu deixo e a gente tem questões a curto e a longo prazo envolvendo isso, né? Então, a curto prazo, o que a gente nota mais neurologicamente falando sobre o que a gente chama de restrição de sono ou privação de sono? Perfeito, Jorge. Até puxando já com a questão do aprendizado, né, que você já deixou, é muito interessante como funciona o nosso processo de aprendizado, né? A gente capta determinada informação, por exemplo, que eu quero aprender, eu vou estudar para um determinado assunto, eu entro em contato, eu absorvo aquilo, seja através de uma leitura, seja através, né, da audição, ou mesmo realizando alguma tarefa, né? E o nosso córtex frontal, ele processa, ele ajuda na captação dessa informação e ele vai direcionar essa informação para estruturas que podem levar a um armazenamento dela de longo prazo, né? A privação de sono, ela impacta não só na consolidação da memória, mas nesse processo de captação, principalmente. Então, a gente tem aí uma dificuldade já no input, né, dessa informação. Então, além de dificultar muitas vezes a consolidação, o input fica muito prejudicado, né? É interessante ter alguns estudos em TDAH, né? em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, mas voltado principalmente para desatenção. As disfunções das redes neuronais que a gente observa muitas vezes nesses indivíduos são praticamente idênticas às redes que a gente observa disfuncionais em pacientes que sofreram privação aguda de sono, né? Então, a gente tem uma grande disfunção dessa rede que a gente chama de frontoparietal, né? Que é uma rede executiva, né? Que ajuda a gente... É como se fosse assim, se a gente imaginar que o nosso compêndio de memórias é uma grande biblioteca, né? As nossas memórias são os livros que estão lá nas estantes, né? E quando a gente quer acessar ou colocar um novo livro na estante, a gente precisa de um bibliotecário, que é esse córtex frontal, né? Então, justamente, o bibliotecário fica muito desorganizado quando a gente está privado de sono. Ele não consegue nem colocar um livro novo, nem encontrar o livro que você quer, né? Então, imediatamente, isso já é um impacto muito grande quando a gente faz essa privação, tendo em vista esse processo de aprendizagem. Sem falar, claro, o aumento de risco, né? Por isso mesmo, né? Por provocar uma desatenção, aumento de risco de um acidente, seja automobilístico ou de qualquer outra forma também, a gente tem um impacto expressivo nisso, né? E a gente observa isso em transtornos de sono, né? Pacientes, por exemplo, com apneia grave, que ficam com sono muito fragmentado, porque a gente pode ver privação de sono voluntária ou mesmo involuntária, né? Com os transtornos de sono. Apesar de a gente viver uma epidemia de privação voluntária, a gente também, muito do que a gente sabe, a gente observa desses pacientes que têm um sono, às vezes, não muito saudável por transtornos primários do sono, né? Quer dizer, né? Então a gente tem aí um cenário bastante preocupante, né? Bastante preocupante porque isso está diretamente influenciando questões individuais e sociais, né? A gente fala dos acidentes de trânsito por bebida alcoólica e realmente a gente precisa pontuar isso porque é um problema de saúde pública, mas a gente esquece que também o dormir no volante é uma causa importante de acidente de trânsito e a gente não tem nenhuma informação ou campanha, se você não dormiu, não dirija, né? Então, por vezes, até esse raciocínio aí, como você bem explicou, né? Esse bibliotecário, ele não consegue conectar bem a informação que você está necessitando. Não vai lá buscar o livro que você está buscando, né? E a gente normaliza o não dormir, né? Só que o problema é que, às vezes, tem repercussões a curto prazo, e você sinalizou muito bem algumas delas, mas tem repercussões
a longuíssimos prazos, e aí a gente entra diretamente no que a gente veio conversar hoje, né, que é esse detox cerebral que acontece durante o sono, e a gente não está falando de suco verde, né? Não estamos falando de soro colorido, nada disso, Exato. tá, gente? A gente está falando mesmo de um sistema, né? Eu acho que é isso. E aí nós vamos conversar sobre esse sistema que tem um nome parecido com outro sistema que a gente tinha, né? O sistema linfático, mas como é um sistema cerebral, ele passou a ser chamado de sistema glinfático, né? Que sistema é esse, Matheus? Parece que é uma coisa meio que foi descoberta aí não faz muito tempo. É isso mesmo, assim, Jorge, é muito interessante. Para a gente entender o sistema linfático, a gente tem que entender o sistema linfático também, né? O sistema linfático é uma rede de vasos, vamos fazer um paralelo, por exemplo, com as veias que estão presentes no nosso organismo, em praticamente todos os tecidos. Os que não têm esses vasos têm algo semelhante ou primordial a eles, e é como se fosse uma rede de drenagem, vamos assim dizer, né? As nossas artérias, né, levam lá nutrientes para os tecidos, isso extravasa um pouquinho ali das artérias para banhar as células, e o que sobra ali do metabolismo, às vezes, das células que as veias não conseguem absorver, vai para esse cano de escoamento que a gente chama de sistema linfático, né? Que nem tudo que acontece ali as veias conseguem absorver, então acaba indo para esse cano de escoamento. No cérebro, a gente não identifica esses vasos. E é interessante porque o cérebro é uma região de intensa atividade metabólica, né? Então se esperaria que tivesse muitos desses vasos, né? Desses canos de escoamento. Mas o cérebro acabou que desenvolveu um sistema único dele, específico, que é o que a gente chama de sistema glinfático. O fático vem de linfático e o glin vem de células da glia, que são células muito importantes que quando a gente fala de cérebro, a gente fala muito de neurônios, né? O neurônio tal, mas a gente tem toda uma rede de suporte de funcionamento desses neurônios dentro do nosso sistema nervoso central. É como se o neurônio fosse o CEO da empresa, mas o CEO sozinho não rege toda a instituição. Ele precisa de uma rede intensa de suporte, secretários, né, e outros funcionários que vão dar suporte para que ele funcione de uma maneira ideal. E as células da glia são justamente isso. São vários subtipos de células, uma das mais famosas, os astrócitos, que eles estão ali dando suporte para os neurônios, direcionando distribuição de nutrientes, oxigênio, glicose e ajudando, inclusive, no sistema de defesa do sistema nervoso central. E no que permeia, no que consegue passar das artérias para o sistema nervoso central. E o sistema linfático, como que ele funciona então? A gente tem no sistema nervoso central uma substância que banha todo o nosso cérebro, que chama líquor. Esse líquor, ele entra em pequenas ranhuras de todo o nosso cérebro, né? Acompanhando pequenas artériazinhas que vão perfurando o sistema nervoso central para levar sangue, nutrientes. E o líquor vai junto, circundando essas pequenas artérias, até praticamente o final delas, né? E como funciona, então, o mecanismo do sistema linfático? Quando a gente tem uma pulsação dessas pequenas artérias, né, a gente tem a pressão arterial, o sangue, o coração ele contrai, ele bombeia, e tem um pulso de pressão que percorre praticamente todas as artérias do nosso corpo. Esse pulso de pressão, ele distende, ele empurra essas pequenas artériazinhas e empurra o líquor que está do lado delas em direção ao parênquima, né, ao tecido cerebral. E o líquor acaba que ele banha dessa forma o sistema, esses neurônios, essas células, né, da glia, os astrócitos, lava todos esses metabólitos que acumulam durante a nossa vigília, né, o dia a dia, em direção ao espaço próximo de uma outra artéria, funcionando realmente como um cano de escoamento, né? Porque a gente tem esse espaçozinho perto das artérias e perto das veias. Então esse líquor sempre tende a ir com a pulsação da região de maior pressão, que são as artérias, em direção às veias que têm menos pressão. E ele não chega a entrar dentro das veias, ele vai circundando por fora, porque muitas das coisas que ele empurra e lava não entram dentro dessas pequenas vênulas, né, essas veias pequenininhas, e vão depois ser drenados em regiões específicas do cérebro, né? Então é dessa forma que ele funciona de forma simples, mas é mais ou menos dessa forma, como se fosse realmente um mecanismo de lavagem, né, do parênquima cerebral
que ocorre dessa maneira. Então é um sistema de limpeza natural, né? Uhum. E só que tem um problema, né? Tem uma questão que ele funciona enquanto a gente está dormindo, é isso? Exato. Exatamente, né? É muito interessante, todo esse sistema que a gente está conversando, ele é super complexo e foi descrito há poucos anos, em 2012, assim, na Science, que foi publicado realmente como ele funciona. E uma das coisas muito interessantes que eles observaram desse funcionamento é que ele aumenta o potencial, né? Esse potencial de limpeza aumenta drasticamente durante o sono, e especificamente durante o sono de ondas lentas, né? Durante o N3. Sono profundo, O né? sono profundo, exatamente. A permeabilidade, eles injetaram, né, esses cientistas, como se fosse vamos dizer assim, um corante, né? Nos cérebros de camundongos, e eles viram que esse corante ele não conseguia ser drenado praticamente quando os camundongos estavam acordados. Tinha sim um pouquinho, mas ficava mais na superfície. Mas quando eles dormiam, e principalmente durante o sono profundo, esse corante ele se difundia e era muito mais absorvido e tinha o seu clearance, né? A sua limpeza muito mais acelerada, né? E isso a gente está tentando entender até hoje, né? O porquê que exatamente isso acontece durante o sono de ondas lentas, né? Tem várias teorias. Uma delas é a diminuição do tônus noradrenérgico, né? Que acontece durante o sono, né? Que durante o sono N3 a gente tem acho que é um pico da nossa atividade GABAérgica, né? Que é um neurotransmissor mais inibitório do sistema nervoso central. E talvez uma das mais interessantes explicações que eu vi, Jorge, Guilherme, foi numa aula do Mundial de Sono que teve no Rio de Janeiro. Uma cientista de Boston, ela colocou voluntários em máquinas de ressonância funcional e ela estudou como que funciona esse pulso licórico, né, de forma dentro de uma máquina de ressonância, em voluntários, né, saudáveis. E ela conseguiu fazer um link, ela viu uma relação entre a amplitude grande das ondas que a gente chama de ondas delta, que acontecem durante o sono N3, que a gente vê uma maior sincronização, né, do disparo neuronal, como se fosse um pulso, né, como se o cérebro literalmente pulsasse durante esse sono de ondas lentas, que é o que a gente vê quando a gente, por exemplo, está vendo uma polissonografia desses pacientes. E durante esse pulso, ela via que existia um pico de influxo sanguíneo periódico, como se o cérebro realmente desse uma inchada e depois uma desinchada, que acontecia apenas durante o sono de ondas lentas. Então ela observou um vínculo, um elo entre esse padrão de atividade neuronal, um padrão específico de pulsação, né, comportamento arterial, e assim um comportamento específico licórico, que é justamente esse pulso que arrasta e lava as proteínas. Eu achei uma das observações mais interessantes, assim, recentes, sobre o funcionamento do sistema linfático. Então é como se fosse realmente uma mudança de paradigma de funcionamento, né? A gente tem um modelo de funcionamento na vigília e a gente passa a ter um outro comportamento completamente diferente de como, inclusive, os neurônios e as células de suporte da glia funcionam durante o sono, né? Para que ocorra o acionamento desse sistema e toda essa limpeza, esse detox que tem durante o sono. E aí a gente volta lá para o nosso começo, né, de dizer que o dormir é um processo ativo, né? Exato. Olha o tanto de coisa que acontece aí, né? E o não dormir, né, quando deve acontecer, também vai trazer, porque se eu não estou limpando, eu estou acumulando, né? Exato. E aí que vem o grande problema, e você falou da adenosina, mas a gente está falando aí de vários metabólitos que estão relacionados ao período de vigília, o período que eu estou acordado. E aí a ciência, a neurologia, ela começou a entender que talvez a gente está vendo o final do processo, mas a jornada precisava ser melhor esclarecida, né? E aí a gente começou a ver porque há uma associação muito próxima entre doenças neurodegenerativas e sono, né? E isso a ciência já deixou muito claro, e a gente, às vezes, certos distúrbios do sono vão acontecer exatamente como sinais precoces de doenças neurodegenerativas, mas essa luz do por que isso está acontecendo começou a surgir muito mais, né, ficar mais forte com a descoberta do sistema linfático, né? Então, assim, de uma forma geral, o que acumula mais nesse cérebro aí e que pode ser fator de risco para doenças neurológicas de uma forma geral? O que a gente observa de uma forma mais frequente, né? Perfeito.
quando a gente fala de processos neurodegenerativos, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo de doenças, né? Mas, de uma forma geral, as mais frequentes que a gente mais ouve falar, por exemplo, a doença de Alzheimer, Parkinson, são processos neurodegenerativos que acontecem por um acúmulo de uma proteína de forma anormal no sistema nervoso central, né? Por exemplo, na doença de Alzheimer, a gente tem um acúmulo progressivo de beta-amiloide, que é um tipo de proteína que naturalmente acumula no nosso sistema nervoso central, mas durante o sono, nosso sistema linfático vai lá e consegue depurar ela, né? No Parkinson, a gente tem um acúmulo de alfa-sinucleína, que é um outro tipo de proteína, assim como a gente tem diversos outros, né? Então, a gente, nesses processos neurodegenerativos, a gente vai tendo um acúmulo progressivo dessas proteínas em regiões específicas, inicialmente dos cérebros, e que depois vai se tornando difuso, né? E a gente vai vendo a parte clínica, né? O comprometimento do paciente de acordo com a progressão desse acúmulo, que vai levando à disfunção ali do funcionamento dos neurônios, né? É multifatorial, né, os fatores de risco que leva a esse acúmulo, mas a gente tem cada vez mais certeza de que o sono tem um papel fundamental numa modulação positiva, como um fator protetor, né, justamente atuando na limpeza dessas proteínas, né, e numa modulação de um ambiente saudável, né, para os neurônios de uma forma geral, né. Então, se, por exemplo, eu me privo cronicamente de sono, né, se eu tenho algum transtorno do sono não tratado, grave, né, em uma exposição a longo prazo a isso, a gente acredita que esse acúmulo ele é potencializado. É um pezinho mais na balança ali, né, que claro que tem vários outros fatores que pode levar à abertura de um quadro neurodegenerativo, né. Eu acho que é uma questão muito crucial agora, esse ponto da conversa, porque nós estamos aí lidando com uma população que está envelhecendo, né? Então, as doenças neurodegenerativas, sejam elas quais causas, né, como você disse, que são multifatoriais, tem uma tendência a realmente aumentar a proporção, exatamente pelo acesso a diagnóstico, enfim, diversos outros fatores, envelhecimento da população. Ponto. Mas a gente fala pouco ainda desses fatores que podem colaborar para ou retardar, né, ou até diminuir a chance de ocorrência, fatores moduláveis, né? Então a gente está ali trabalhando no final do processo e pouco na jornada. E dentro dessa jornada, embora, deixando bem claro aqui, é multifatorial. Não é tão matemático o negócio assim, mas a gente tem que trabalhar todas as frentes, e uma das frentes é o dormir. E o dormir, a gente opta cada vez mais por dormir menos, né? Seja de forma intencional, ou seja, porque a vida modula isso, né? Então eu sempre brinco sobre uma aposentadoria do sono, que a gente vai criando esse momento ideal para a gente vivenciar isso com saúde. Só que a gente vai dormindo cada vez menos e chega um momento que é para a gente aproveitar a vida, nós temos algumas comorbidades exatamente relacionadas a isso. Então, de uma forma geral, assim, o sono, ele é crucial para a nossa saúde cerebral, né? Sem dúvida, o sono é crucial para manter esse ambiente saudável para os neurônios, né? A gente tem coortes, né, que são estudos que acompanham, por exemplo, pessoas que trabalham em turno, que muitas vezes são modelo de privação de sono crônica, né, nos Estados Unidos, e esses estudos mostram que esses pacientes têm um aumento de mortalidade não só por disfunções neurológicas, mas por todas as causas, né? Então, assim, o sono ele é fundamental para a manutenção da nossa saúde cerebral e de todo o nosso organismo, né? Esses pacientes têm aumento de mortalidade por causas cardiovasculares, infarto, câncer e processos neurodegenerativos, né? E o próprio AVC, que também é uma causa de desfecho desfavorável cardiovascular, né? Então, o sono ele permeia tudo isso, né? E é importante, é muito frequente essa pergunta também, né? Mas o quanto que eu posso me privar de sono, né? Geralmente a gente ouve muito essas perguntas. O quanto que é seguro, né? Eu posso ali, quanto tempo... Trabalhar naquele limiar ali, exato, né? ali. E assim, é um ponto muito delicado, né? Porque envolve hábitos, e hábitos que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Quem muitas vezes faz isso acaba se privando de sono e de uma forma que não percebe, tem uma má percepção do tempo que fica acordado de uma forma geral. Acha que tá bem, que tá tudo bem.
o corpo vai aguentando ali por um tempo a sobrecarga, mas a disfunção já vai se acumulando. É interessante que, por exemplo, na doença de Alzheimer, em vários outros processos degenerativos, o acúmulo dessas proteínas ela já está acontecendo de forma patológica anos, às vezes décadas, antes de a gente ter sintomas clínicos, né? Então, a gente tem esse acúmulo progressivo de forma subclínica, sem o paciente ter nenhum sintoma, né? Então, e às vezes a gente não tem como observar isso de forma direta ainda hoje em dia. Mas é um acúmulo de pequenos hábitos disfuncionais que às vezes vai acumulando e modulando esse acúmulo patológico. É claro que é multifatorial, reforçando mais uma vez, mas com certeza o sono pode modular de forma favorável, né? Evitando ou postergando um limiar de abertura clínica de sintomas, por exemplo, fazendo com que esse acúmulo seja mais lento, né? Promovendo uma limpeza, um clearance por tempo mais prolongado dessas proteínas. Nós temos também, somando a fatores de risco, como por exemplo, casos familiares, né? Então, se eu tenho um parente próximo que tenha alguma doença neurodegenerativa, também hábitos da prática do exercício físico, né? Que são pontos muito positivos, e aí soma esse tripé, o sono, em todo esse processo, né? Então, dormir é um investimento, sim. Com certeza. Eu sempre gosto de falar da campanha da American Heart Association, que eles sempre colocam elementos fundamentais para uma vida saudável, né? Eram 7, eles aumentaram para 8. E esse último update foi incluir o sono, né? Então, o sono está ao lado de cessação de tabagismo, controle de colesterol, glicemia, prática de atividades físicas, uma alimentação saudável, controle de peso. O sono foi equiparado a todas essas medidas que a gente já conhece há décadas, que realmente são fundamentais para a gente ter uma vida saudável, não só do ponto de vista cardiovascular, que é o enfoque, né, da revista, mas de uma forma geral, inclusive também do nosso sistema nervoso central. E além dessas questões de um estilo de vida saudável, e é legal, né, que as pessoas perguntam muito isso no consultório, mas o que eu posso fazer para evitar ter um processo demencial, para ter uma memória saudável? E muitas vezes a resposta é muito frustrante, né, para as pessoas, porque o principal que a gente tem é justamente manter um estilo de vida saudável, né, e que é muito difícil. A gente sabe que hoje em dia tempo é o nosso bem mais precioso, né? E a gente precisa de tempo para ter um estilo de vida saudável, né? Não só, às vezes, uma condição socioeconômica, mas tempo disponível para isso, para uma prática de atividade física, para fazer uma refeição, cozinhar, né? Que cada vez acho que é super raro hoje em dia quem tem aí um tempo para, por exemplo, preparar uma refeição saudável, uma coisa, né, que realmente vai fazer bem, né, a médio e longo prazo, né? Eu acho que o grande desafio quando a gente fala de mudança de estilo de vida, né, é porque, tipo, se for um remédio a gente até toma, mas mudar hábitos é algo desafiador e é para todo mundo, né? E aí quando a gente tá falando de doença neurodegenerativa e aí vem questões, às vezes, sintomas que as pessoas direcionam para isso. Olha, então tô me esquecendo, né? Então, meu Deus, vou lá no Google, será que é Alzheimer? Será o que tá acontecendo, né? E esquecem alguma coisa que é bem mais anterior e bem mais frequente, que é o dormir mal, influenciando nessas funções, né? Seja a memória, seja a atenção. Então, como que o sono pode ter esse papel aí na memória e na atenção e que a gente, às vezes, está já direcionando para um processo crônico e quando a gente pode ainda modificar esse padrão de que vou dormir mais e melhorar, potencializar funções que são essenciais, né? Então, um cara jovem, 30 anos, a gente não espera que seja um Alzheimer, alguma coisa assim, mas às vezes o cara tá dormindo lá 4 horas por noite, né? Exato. É muito frequente isso acontecer, né? A gente receber pacientes que vêm com essas queixas de memória, com preocupação de estar com uma doença grave, um processo demencial, né? E muitas vezes pacientes jovens, que a gente não espera. Claro que pode acontecer, mas é extremamente raro, né? E eu brinco, né? Eu conversando assim, que quando o paciente ele vem ele sozinho com a queixa de estar mais esquecido, de estar com dificuldade,
a gente às vezes fica mais tranquilo. Porque a maior parte dos processos neurodegenerativos mais comuns, claro que tem exceções, mas os mais comuns, a pessoa muitas vezes não tem crítica do que está acontecendo com ela, né? Então muitas vezes ela não vai por conta própria buscar ajuda, mas é um familiar que percebe que opa, tem algo estranho acontecendo e vai e leva, né, o familiar na consulta, ou vai lá e fala, olha, você tem que procurar e tudo mais, né? Esse cenário é o que geralmente chama mais atenção e acaba levantando uma preocupação maior do que quando a pessoa vem espontaneamente, né? Nesses casos que a pessoa vem às vezes espontaneamente, quando é jovem, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial amplo, né? Do que pode estar influenciando isso. E muitas vezes não é o problema no livro, não é o problema na memória, mas é um problema da forma como isso é organizado, no bibliotecário, né? Que a gente conversou, no processo de direcionamento atencional e organização, que é impactado pelas mais diversas coisas do nosso dia a dia e transtornos, né? Privação de sono, por exemplo, é um deles, né? Paciente privado de sono, paciente com uma apneia, paciente com uma perna inquieta que ainda não foi diagnosticada ou tratada, que tem uma fragmentação do sono e acaba ali abrindo um quadro desatencional, tendo mais dificuldade de se planejar, tendo mais dificuldade de se organizar ou armazenar novas informações. Além de questões clínicas que também têm que ser avaliadas, hipotiroidismo, né? Enfim, deficiências vitamínicas que podem influenciar como esse bibliotecário se desempenha ali no processo de organização e de novas memórias, né? Então, geralmente esse é o cenário assim, que a gente tem que se depara quando os pacientes vêm espontaneamente com essas queixas. E claro que a gente não se encontra nada, expande, avalia com mais calma também, claro, questões potencialmente neurodegenerativas, principalmente pacientes com uma idade um pouco mais avançada, né? E você falou sobre o quanto que o sono pode modular o funcionamento desse sistema linfático, né? E aí muita gente acaba relacionando, bom, eu não dormi à noite, eu vou dormir durante o dia, e talvez fazendo uma espécie de banco de horas de sono, né? Como se tudo pudesse se resumir dessa forma, quando na verdade a gente tem uma regulação que é circadiana, que é comportamental, que é homeostática para tudo isso, né? Então, assim, eu dormir após uma noite de privação, todos esses sistemas vão estar funcionando exatamente igual se eu tivesse dormido no horário habitual? Exato, esse é um ponto muito, muito importante, Jorge, porque a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? O trabalhador de turno, novamente, é um exemplo clássico disso, né? A pessoa que muitas vezes trabalha à noite e acaba tendo que compensar o sono dela durante o dia, né? Ou pessoas que fazem isso às vezes de forma voluntária, pelos mais diversos motivos que seja. Mas o nosso sono noturno, ele nunca vai ser igual ao nosso sono diurno, assim, né? A gente tem uma questão de um alinhamento circadiano, né? Nós somos animais e o nosso sono é programado na nossa espécie para acontecer durante a noite. Assim como tem outros animais do reino animal que o sono é programado para acontecer durante o dia. O sono, ele é um dos nossos processos circadianos, né? E ele está alinhado com vários outros processos que acontecem no período em que ele está acontecendo. Então, se a gente coloca o sono deslocado nesse ciclo dia-noite, a gente vai ter um desalinhamento. É como se uma engrenagem saísse do lugar. As outras engrenagens não vão funcionar da maneira como deveriam, né? Então, nunca vai ser um sono tão restaurador, né? Outros processos de liberação e processamento hormonais, metabólicos, né? De lipídios, de glicogênio, não vão acontecer da mesma maneira como deveriam acontecer, né? E isso cronicamente gera um estresse cumulativo que vai culminar em tudo que a gente está conversando, né, hoje aqui, né, com o passar dos anos. E privação de sono é uma coisa que é difícil a gente entender, né? Porque às vezes eu pergunto para o paciente, quantas horas você dormiu ontem? Ele diz, eu dormi 6 horas. Aí eu digo, quantas horas você dormiu na quarta-feira de 2 semanas atrás? Aí ele não sabe, eu disse, viu? Como às vezes é isso que acontece, nós perdemos essa capacidade porque são muitas noites consecutivas. Então, às vezes, a gente não tem ideia do quanto que a privação de sono ela acontece, né? Então, nós temos aí algumas formas objetivas de analisar isso, mas, de uma forma geral, nós temos uma tendência
natural, como sociedade, de viver restrição de sono. Exato. E aí nós estamos aí direcionando para questões importantes como as doenças neurodegenerativas, né? E que aí, como você já deixou bem claro, são várias, mas a gente está aqui basicamente focando no Alzheimer e também no Parkinson, né? E que essas doenças têm total relação com o sono. E quando que eu tenho que desconfiar que isso está acontecendo? Uma doença neurodegenerativa dessa pode estar acontecendo com um familiar, aproveitar esse momento, que é um momento que muita gente aqui está nos ouvindo, em que situações que eu posso pensar, opa, não tem algo normal aí acontecendo. Como você disse, né, que é melhor quando um familiar leva, porque ele já começa a perceber. Claro, perfeito, Jorge. O diagnóstico e a investigação, né, desses processos ele é muito delicado, porque são diagnósticos muito duros, difíceis, né? Então, é importante, né, a gente difundir essas informações para realmente ficar atentos a sinais precoces para que seja procurado, né, um auxílio médico. Às vezes nem sempre um esquecimento, uma desorientação é um processo neurodegenerativo. Às vezes é uma coisa mais simples que pode ser tratada e a pessoa ficar bem. Da doença de Alzheimer, os sintomas mais precoces, às vezes, são, coisas sutis do dia a dia. Uma desorientação, uma dificuldade de localização. A pessoa, às vezes, não sabe um lugar que ela frequentava, não sabe mais que lugar é aquele. Uma dificuldade, às vezes, de voltar, né? Tá dirigindo, se perde, começa a se confundir espacialmente. Isso, geralmente, é um dos sintomas, às vezes, mais sutis que podem começar, às vezes, a acontecer. Além de dificuldades, às vezes, de organização de coisas do dia a dia, assim. A pessoa, às vezes, começa a ficar um pouco mais repetitiva, muito mais voltada para fatos mais passados e remotos, né? Isso são pistas sutis de que algo pode estar acontecendo. Melhor vermos o que isso o que pode estar levando a isso. E é importante ressaltar que isso, na maior parte dos casos, não é uma coisa de um dia para o outro. São sinais bastante sutis que vão se acumulando ao longo de meses a anos, né? Então isso começa a acontecer e a pessoa começa a perder um pouco de funcionalidade. Porque o que é a demência, né? É a alteração de um ou mais dos nossos domínios cognitivos, né? Atenção, funções executivas, memória, que leva a uma perda funcional, que é progressiva e irreversível. É isso que a gente chama de demência, né? E no Alzheimer, geralmente, pode ter esse comportamento e tem esse comportamento mais lentamente progressivo, né? Então, isso dificulta, né, bastante, porque é lento, então, às vezes, quando já vai perceber, já está num processo mais nítido, né, disso acontecer. Perfeito. E tem assim, a gente fala de Alzheimer, mas a própria demência de Alzheimer, ela é heterogênea, né? Dependendo do subtipo, do tipo de Alzheimer que a gente está falando e de onde essas proteínas estão se acumulando principalmente, a gente pode ter sintomas clínicos completamente diferentes, né? Alterações de linguagem mais iniciais, alterações comportamentais mais proeminentes do que a desorientação. Então, apesar dessas que eu citei serem às vezes as mais frequentes, qualquer praticamente outro sintoma pode às vezes estar associado a esse início. Se você percebe algo estranho que está acontecendo, que parece fora do habitual, que não é o habitual da pessoa, e isso está, de certa forma, ali persistente, impactando a rotina, vale a pena, às vezes, procurar a ajuda de um profissional para entender melhor o que pode estar acontecendo. E você falou de sinais clínicos, né? E você, como médico do sono, lendo uma polissonografia, avaliando um eletroencefalograma, você consegue identificar algum sinal de que esse paciente pode estar evoluindo aí para um quadro... Isso é muito legal, essa pergunta, Guilherme. Sem antes nem falar de Parkinson, que Parkinson a gente tem questões específicas do sono, né? Mas no Alzheimer especificamente, com beta-amiloide, tem uma vertente muito grande de linha de pesquisa hoje em dia, tentando correlacionar a quantidade e porcentagem de sono de ondas lentas com carga de depósito de beta-amiloide no sistema nervoso central. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre me questionei. Só voltando, a gente tem um conceito, né, grandes estudos populacionais mais antigos, de que com o envelhecimento a gente tem uma diminuição da quantidade de sono de ondas lentas, né? Aumento de N1, e isso é meio que universalmente aceito. Mas eu sempre me questionei, será que é isso mesmo, né? E hoje em dia, com neuroimagem avançada, né, a gente tem vários estudos mostrando que talvez não seja bem isso.
esses grandes estudos populacionais que mostravam essa tendência, às vezes pegavam pessoas que já tinham depósito de beta-amiloide, mas pré-clínico. O beta-amiloide começa a acumular no sistema nervoso central anos, décadas antes de abrir sintomas clínicos. Então a gente não tem como garantir, esses estudos não tinham como garantir que essas pessoas, muitas vezes incluídas, não tinham alguma alteração já, né, pré-clínica, por exemplo, de uma doença de Alzheimer. E tem estudos recentes que fizeram polissono e PET amiloide. O que é o PET amiloide? A gente injeta um marcador que vai lá e vai grudar na proteína amiloide do cérebro, e isso vai brilhar numa tomografia que o paciente faz. E eles fizeram esse exame nos pacientes com polissonografia. Pegaram pessoas, adultos normais, pegaram idosos sem nenhum tipo de queixa e idosos que já tinham algum comprometimento, alguma queixa cognitiva. E eles viram que os idosos que no PET amiloide não tinham depósito amiloide, que eram idosos saudáveis, tinham uma quantidade de N3 semelhante a um adulto. Então, assim, e pegando os idosos que tinham depósito já amiloide, tinha uma quantidade de N3 muito mais reduzida. Então, tem uma vertente de pesquisa hoje em dia tentando correlacionar e fazer que o sono de ondas lentas seja, às vezes, um possível marcador aí precoce de processos neurodegenerativos, de acúmulo dessas proteínas, né? São estudos bem interessantes, assim, que fazem a gente questionar conceitos prévios nossos, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Então, com relação ao Alzheimer, acho que isso é uma coisa interessante a gente se atentar para o futuro, né? A correlação entre sono de ondas lentas e, às vezes, uma possível carga amiloide pré-existente. É tudo muito incipiente, são pequenos estudos, mas acho que é um ponto de a gente dedicar alguma atenção aí nos meses e anos por vir. Eu acho que a gente está falando aí de uma ciência que é muito nova, né? O sono, a gente basicamente começou a estudar na década de 30 de forma muito mais sistemática, exatamente com os neurofisiologistas, né? Hans Berger, começaram lá a estudar esse eletroencéfalo, entender as mudanças de padrão. Então, assim, isso tudo tem menos de 100 anos. Uhum. Então, nós estamos aí caminhando para bastante descobertas e, ao mesmo tempo, reforçando esse papel, né? Porque sempre chama a atenção o que é importante eu estar parado, né, de olhos fechados, por que eu preciso de 1/3 do meu dia para isso, né? Então, tem muitas funções a serem descobertas e a gente sabe que essa questão neurológica, ela é uma relação muito íntima, né? Então, está ali diretamente funcionando tudo junto, né? E tanto que a gente observa, por exemplo, também o inverso, né? O caminho inverso, que é pessoas que têm o diagnóstico por exemplo, de Alzheimer e mudam completamente o padrão de sono, né? O inverso também é algo que acontece. O que você observa mais sobre o padrão de sono desse público, né? Que chega já com um diagnóstico e que, por vezes, já tem algumas limitações e outras questões relacionadas. Falando de forma agora, né, prospectiva, assim, né? Depois do diagnóstico, né? O sono dos pacientes com processos demenciais, ele fica bastante, às vezes a gente percebe uma certa fragmentação maior do sono, né? Porque a gente já tem um acúmulo de proteínas ali que estão degenerando estruturas importantes, tanto para a manutenção da vigília quanto para a manutenção do sono. Então a gente tem, de certa forma, vai tendo uma instabilidade dessa circuitaria responsável tanto pela vigília quanto pelo sono. Então, os idosos naturalmente já têm uma maior sensibilidade ao sono, à pressão de sono, né? É muito comum a gente ver, às vezes, né, avós nossos vão lá, de repente está lá cochilando, está conversando, vou só aqui, percebe que já está dormindo, às vezes pequenos cochilos ao longo do dia. Isso vem de uma maior sensibilidade a essa pressão do sono, maior sensibilidade à adenosina. E os pacientes com processos neurodegenerativos começam a perder, muitas vezes, até mesmo a marcação circadiana, né? Que a gente tem um marcapasso interno que ajuda a gente a se sincronizar com o dia e com o claro. Então, os pacientes às vezes começam a ficar mais despertos durante a noite, a dormir mais durante o dia, começam a desinverter o padrão de dia e noite, né? É claro que isso varia muito de acordo com a gravidade e o avanço do processo demencial. Isso demanda cuidado farmacológico, né? Via de regra, para a gente poder ajustar isso
não só para que o paciente durma melhor, mas para que o cuidado do paciente seja mais efetivo, né? Porque isso acaba levando a um grande estresse de cuidador, né? Porque acaba que a pessoa começa a dormir em períodos muito diferentes, né? Do que um cuidador que está ali prestando, né, o cuidado dorme, e isso gera todo um estresse ali, tanto para o paciente quanto para o cuidador, né? Então isso é um ponto importante. Falando agora, né, de forma prospectiva, por exemplo, na doença de Alzheimer e outros processos neurodegenerativos, muitas vezes se comportam também dessa maneira. É muito importante a gente tratar comorbidades que possam estar associadas ao sono também, que vão ajudar a unificar o bloco de sono desse paciente, né? Mas é um tratamento complexo, né? Que vai envolver questões farmacológicas, não farmacológicas, exposição à luz solar, enfim, né? Uma série de medidas que a gente tem que tomar para ajudar esses pacientes a dormir melhor e assim todos os cuidadores também conseguirem ter uma qualidade de vida melhor junto com o paciente. Eu acho que quando o indivíduo reduz sua autonomia, né, e aí vem questões muito sérias, porque ele depende de outras pessoas, e aí a gente vê assim que acontece muito essa mudança do ritmo biológico, exatamente porque a gente precisa lembrar que o início do sono, por mais que o sono seja multidisciplinar, mas ele é um evento neurológico, né? Nós precisamos ali de toda essa regulação, então o hipotálamo captar as informações certas, aí esse indivíduo que ele já tem algumas limitações em função da doença neurodegenerativa, o negócio piora sensivelmente, né? Então ele troca porque ele não tem aqueles reguladores, né, que são importantes, que são os Zeitgebers e que são os reguladores de tempo, as dicas temporais, né? E aí a gente vê os pacientes institucionalizados, né? Que aí dormem durante o dia e à noite ficam acordados, e aí o que que faz? Faz um medicamento sedativo para dormir, né? E aí complica todo o processo, além de trazer mais riscos para a saúde, né? É muito difícil essa situação, né, Jorge, Guilherme? A gente lida com isso praticamente todos os dias, né? Como neurologista também trabalho com esses pacientes praticamente todos os dias. E é muito difícil esse equilíbrio, né, entre ajustes não farmacológicos e farmacológicos, né? Muitas vezes a medicação desses pacientes traz também muitos efeitos colaterais indesejados, uma sedação excessiva, aumenta o risco de aspiração, broncopneumonia, que agrega a morbimortalidade deles, né? Mas por um outro ponto, as questões comportamentais são um desafio também. É o ideal, né? A gente sempre reforça muito, né, a importância da exposição solar, de um estímulo constante na rotina do dia desses pacientes, porque com a perda da funcionalidade, não é infrequente muitos desses pacientes já com processos demenciais avançados ou moderados e avançados ficarem muitas vezes em atividades muito monótonas ao longo do dia ou institucionalizados, em clínicas às vezes que não tenham, né, não tem o suporte ideal às vezes, né, para esses pacientes que acabam ficando muitas vezes numa poltrona o dia inteiro ou na frente da televisão, e isso acaba que a pessoa fica ali cochilando, né, tá numa atividade monótona, tem uma sensibilidade alta ao sono, cochila o dia inteiro, chega à noite, vai continuar novamente acordando e dormindo e fica aquele sono completamente irregular, né? E até essa percepção, né, do que o cochilo está acontecendo, ela nem sempre é clara para quem está ali, né? Então você pergunta, tô cochilando? Você cochila? A pessoa diz, não cochilo, né? Ou até tiro uma brincadeira com os pacientes, começa no Jornal Hoje e termina na novela das 6. Esse cochilo, então, tem alguma coisa errada. Eu digo assim, olha, você lembra o que aconteceu no meio do percurso? Não. Então, você estava ali na frente da televisão e começou no Jornal Hoje, terminou na novela das 6. Só descansando as vistas. Só descansando as vistas, né? Exatamente. Exato. Então, eu acho bastante desafiador, porque a gente tem um caminho aí mais fácil da medicalização e ela, quando tem indicação, ela precisa acontecer, né? Mas assim, o paciente mais idoso, a gente corre aquele risco da polifarmácia e a gente precisa entender o que é necessário, estritamente necessário, né? Porque se é um paciente que não está dormindo por questões dessa regulação e às vezes eu introduzo lá o medicamento que vai aumentar risco de queda, dependência e outras questões, eu preciso revisitar esse diagnóstico, né? Ou mesmo que não o diagnóstico, mas reforçar as questões comportamentais que podem ajudar. Talvez não seja a solução, talvez não, né? Mas vai ajudar a regular melhor todas essas funções, né? Vai complementar, né?
E eu acho que a gente nunca pode esquecer de ver o que mais pode estar interferindo no sono desse paciente, né? É claro que o processo demencial interfere diretamente, mas esses pacientes têm muitas outras comorbidades, né? Inclusive do sono, eles muito a prevalência de apneia, por exemplo, altíssima, que pode ser um elemento fragmentador. São pacientes que muitas vezes usam, por exemplo, antidepressivos que aumentam o risco de pernas inquietas, né? Pode ser um gatilho para uma abertura de um quadro clínico, né? De pernas inquietas, ou aumenta muito o PLM, que às vezes leva a uma fragmentação do sono. Ou tem, por exemplo, uma coisa comum em idoso, né? Que é uma coisa que eu sempre falo também. O sono do paciente idoso tem suas peculiaridades, claro, mas a gente sempre tem que ver o grande cenário, né? O que mais está acontecendo com esse paciente idoso que pode estar interferindo no sono dele? Uma HPB, por exemplo, paciente com hiperplasia prostática, que está com uma não tratada, que está com uma noctúria, tendo que levantar várias vezes à noite, às vezes não é por uma apneia, às vezes é uma HPB, né? Paciente idoso diabético com polineuropatia, que à noite fica com muita dor, às vezes não tratada ainda, não compensada, que dificulta às vezes o início do sono. Né? Uma dor articular, Uma dor articular, exatamente. Então, a gente tem que olhar primariamente para o sono, mas nunca deixar de olhar o grande cenário, né? O que mais está acontecendo com esse meu idoso, que às vezes tem ou não um processo demencial, o que mais de comorbidades está acontecendo com ele que está indiretamente interferindo com a qualidade do sono, né? A gente não pode deixar isso passar. Então a gente tem sim um detox cerebral, é isso? Com certeza. O sistema linfático, então a gente não está aqui com chamadinhas sensacionalistas. A gente tem um detox cerebral, sistema linfático, que acontece quando a gente está dormindo, no sono N3, olha o tanto de informação aí que muita gente aprendeu hoje, né, sobre esse assunto, que eu acho que a gente precisa estar cada vez mais atento. Matheus, a gente está chegando aqui na parte final, mas a gente ficaria aqui conversando disso, aprendendo. Nossa. Foi sensacional, tá? É muito didático. Eu vou usar várias coisas que ele falou aqui nas minhas aulas. E aí, Matheus, quem está ouvindo a gente ficou super interessado no seu conteúdo e diz assim, olha, eu quero marcar uma consulta com o Dr. Matheus, eu quero convidar o Dr. Matheus para dar uma aula, participar de um evento. Onde as pessoas te encontram? Pode procurar no Instagram, tem o perfil profissional, drmateus.dalben, vocês podem procurar lá, tem link para agendamento de consulta, para conversa do WhatsApp de consultório, é só entrar lá que vocês podem entrar em contato. Te encontram facilmente, né, e tal. No ambulatório do HC também, tô lá todas as terças-feiras à tarde. Os residentes super gostam da atuação do Matheus lá, que sempre ensinando muito. Matheus, a gente fica muito honrado, né, com a sua participação e essa entrega. E a gente sempre tem uma perguntinha aí surpresa, que a gente deixa aí pros últimos momentos, né, para criar aquele momento de tensão aqui, né? Vamos ver se você dormiu bem, eu sei se o seu nível de tensão está bem controlado, né? Se tá bem ligado os neurônios. Exato. Bom, Matheus, se você tivesse uma mensagem para passar pro pessoal que tá ouvindo, assistindo a gente, que ele não pode dormir sem essa, qual mensagem seria? Acho que no contexto que a gente vive atualmente, né, em que o sono ele é muitas vezes deixado de lado, né, e a gente é cada vez mais forçado a restringir mais o nosso tempo de sono, eu acho que a mensagem principal é respeite a demanda do seu corpo, né? Conheça o que seu corpo solicita de sono por dia. Né? O que é o suficiente para você se sentir ali restaurado e ter uma rotina funcional, sempre levando em consideração que a média de recomendação de sono que a gente tem de forma geral por dia é de 7 horas. Mas dependendo da demanda cognitiva ou física que a gente tem, isso é muito frequentemente superior a 7 horas, né? Tem pessoas que precisam de 8, 9 horas de sono. Então, a mensagem é conheça o quanto de sono que você precisa e respeite isso, né? Para ter uma vida saudável. Então, a gente já sabe que dormir é bom, é de graça, ainda limpa o cérebro. Né? Então, olha, por que não, né? Por que a gente vai resistir a tudo isso, né? Soro colorido, não precisa de suquinho. Cápsula especial. mágica. Exato. Porque às vezes a gente fica, né? Que vitamina eu posso para melhorar a minha atenção, minha memória. Gummy do sono. Durma, exato. A pílula S, Sleep Sono. Né? Sleep Sono. Então isso já ajuda muito. Matheus, obrigado mesmo. E vocês que estão acompanhando a gente, é super importante você dar o like ali, seguir a gente no nosso canal no YouTube, também no nosso Instagram, @durmacomessa podcast, e compartilha essa informação aí que você
queira que alguém entenda melhor sobre esse mecanismo, que a gente teve muito conteúdo aqui importante e continua com a gente, porque vem mais assunto aí sobre sono, saúde e qualidade de vida, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até mais.